E olha só. O pessoal pode pensar assim, mas não tem outro assunto para falar? Até, hein? Mas a gente vai falar de um local onde o cidadão maringaense paga o IPTU mais caro, Imposto Predial e Territorial Urbano. Onde o cidadão paga o aluguel mais caro. Onde o cidadão que compra um imóvel e paga a prestação paga mais caro. Só que esse cidadão é o que menos tem segurança em Maringá. E nada está sendo feito, a coisa está feia. Segurança, uso de drogas, criminalidade, que vem aumentando consideravelmente. Tudo isso na região central de Maringá. A Fernão Dias, perto do albergue, também é perto da base da Guarda Municipal. Nesse mesmo local, só ontem, você viu, foram 3 tentativas de homicídio, questão de horas. E o que fazer? A Polícia Militar diz que já está no limite da ação, e você viu. A Guarda Municipal diz que faz o que pode. E a Prefeitura de Maringá? E a Câmara de Vereadores de Maringá, os vereadores eleitos exatamente para fiscalizar isso, porque o papel do vereador, do Legislativo, é fiscalizar, é cobrar esse tipo de ação, é mandar ofício cobrando, notificando, exigindo. Será que isso está sendo feito? J. Júnior, é com você, meu irmão. Os flagrantes na rua Fernão Dias, próximo ao albergue, é o retrato mais explícito de uma realidade que se estende há anos em Maringá. A Avenida Getúlio Vargas, na região perto da prefeitura da cidade, é outro ponto com grande aglomeração de pessoas em situação de vulnerabilidade. São centenas de homens e mulheres morando na rua. A prefeitura, como um todo, ela oferece uma quantidade, principalmente através da Secretaria de Assistência Social, ela oferece um rol de serviços às populações aí em situação de vulnerabilidade. Nós temos aí a questão da medicina, que muitas vezes a gente atende aqui no local, na rua. Temos o Centro Pop, temos os restaurantes populares, temos centros de internamento. Só que esses serviços, muitas vezes, eles não são, assim, é chegado, oferecido e as pessoas não aceitam. Outra constatação é o número de crimes que envolvem essas pessoas. Conforme um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança do município de Maringá, só nas ações da Guarda Civil Municipal, 55 pessoas que têm envolvimento com crime foram presas na cidade por intermédio de um mandado judicial. Deste total, 22 foram encontradas aqui, nesse trecho de poucas quadras da rua Fernão Dias. Fazemos abordagens diárias aqui no local. Então, o trabalho da Guarda Civil, ela é um trabalho preventivo. E como preventivo, nós temos que fazer muitas vezes abordagens nas pessoas para verificar a documentação, para ver se está tudo certo e prevenir pequenos delitos nas regiões públicas da cidade, nas vias, nas praças e tal. Aqui nós temos pessoas que chegaram a essa condição de rua e muitas vezes essa condição de rua acaba levando essa pessoa para o crime, cometendo pequenos furtos e roubos na região e leva para o consumo de drogas, que isso acaba afetando a capacidade da pessoa até de decisão sobre o que ela quer para a vida dela ou se ela quer sair dessa condição de morador de rua e que ela precisa de uma política pública de tratamento de saúde, de assistência social, de recuperar essa pessoa para que ela possa sim receber uma política pública de emprego para poder sair dessa condição de rua. As ajudas aleatórias feitas pela sociedade diretamente ao morador de rua pode não parecer, mas mesmo realizada com as melhores intenções, atrapalham a rede de apoio que trabalha para retirar essas pessoas das condições em que vivem. Maringá, por exemplo, é uma cidade muito boa, as pessoas são muito boas na cidade, então caridosas, né? Então a gente precisa que elas continuem fazendo esse trabalho, mas que façam sempre vinculados a uma instituição. Então se nós tivermos, por exemplo, uma empresa que faça coletas é muito comum isso acontecer, coletas de agasalhos durante o inverno. Esses agasalhos normalmente eles são vinculados, são direcionados a uma instituição. Essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade acaba procurando essa instituição, para onde foi direcionado esse material, e lá ela tem uma série de serviços que são oferecidos. Então, fazendo isso, nós garantimos que as pessoas sejam atendidas e elas sejam atendidas e direcionadas para o local correto. Isso que seria importante que nós, como sociedade, víssemos também. Olha, eu estou acompanhando atento aqui e fiquei pensando, estava falando com o nosso diretor, o que está acontecendo hoje na Fernão Dias é muito simples. É uma doença crônica, é um paciente que não está recebendo os cuidados adequados e a tendência de que essa doença ela tende a aumentar,
se expandir até um ponto de explosão, até um ponto de fim. Não tem mais o que fazer. É o que estamos vendo em São Paulo. Nós temos a possibilidade de tratar isso? Sim. Quais? Identificar primeiro quem são os moradores de rua que estão em situação de vulnerabilidade social. Nader, o que quer dizer isso? São aqueles que vieram para Maringá em busca de uma oportunidade de trabalho com família e que não estão na rua por opção, e sim por obrigação. Aqueles que vieram para Maringá e que não estão tendo a oportunidade de se enquadrar no mercado de trabalho e que com isso não têm condições de pagar um aluguel e que por isso estão na rua. Famílias, pais, mãe e filhos. Ok, essa é uma situação. Qual a outra situação? Aqueles que estão na rua não por uma questão social de vulnerabilidade, mas por opção de um problema muito maior que são as drogas. Evandro Mandadori está comigo dividindo imagem junto com o que nós estamos vendo e que você esteve lá ontem, Evandro Mandadori. E eu queria ter perguntado a você ontem na sua participação, imediatamente quando os policiais começaram a se deslocar dali, quando você estava ao vivo com a gente, vocês tiveram que sair. Por quê? Nader, porque as pessoas são extremamente agressivas ali naquele local. E você mencionava exatamente da forma correta esses dois tipos de situação. Pessoas que vêm em busca de oportunidades, mas eu digo mais, e digo com muita tranquilidade, ali não tem ninguém em busca de oportunidades, porque os que estão em busca de oportunidade, a prefeitura tem uma maior facilidade, consegue acolher, consegue encaminhar para o CRAS, que é o centro de referência, e essas pessoas rapidamente conseguem emprego aqui na cidade. Tem 560 oportunidades de emprego na Agência do Trabalhador, para auxiliar de cozinha, para auxiliar de serviços gerais, tem muito emprego. Então essas pessoas que querem oportunidades não estão na Fernão Dias. Ali estão pessoas que estão usando drogas, que são agressivas, pessoas que cometem pequenos furtos, pequenos roubos, pequenos delitos e são agressivas. A nossa equipe, se continuasse ali após a polícia sair, nós seríamos hostilizados, nós seríamos muito provavelmente, por que não, até agredidos por aquelas pessoas que estavam ali. E elas não querem ser internadas, elas não querem receber uma ajuda ali maior, preferem viver dessa maneira que nós estamos acompanhando. Evandro, você vai se lembrar muito bem de um caso, eu estou ouvindo você falar diante dessa sua afirmação, e quem está em casa nos assistindo vai se lembrar de um caso de uma professora que ajudava esses moradores de rua, e aí nesse caso não os moradores em situação de vulnerabilidade, e sim usuários de drogas, e que foi vítima desses mesmos usuários que ela ajudava. Uma professora que teve a vida ceifada por essas pessoas que são verdadeiros zumbis e que vêm trazendo problemas na nossa sociedade. Naquele caso, você se lembra? Ela foi morta a pauladas. Foi isso mesmo, na rua Antônio Carniel, aí na Zona 5, aí em Maringá, próximo inclusive da antiga sede da RIC TV, a professora Cacá, que foi morta a pauladas porque ela ajudava essas pessoas de rua, em situação de rua. Eles, até o dia que eles invadiram a residência dela, não queriam mais comida, mas sim levar os objetos de valor da residência dela. E aí depois que ela acabou acordando, ela desceu, se deparou com eles na cozinha, ela os reconheceu e para eles não serem presos, eles teriam matado ela a pauladas. Teriam não, mataram, porque um deles já foi condenado por latrocínio, mais de 20 anos de cadeia, e a justiça entendeu assim. Então ele é um latrocida, esse usuário de drogas, que matou essa professora pauladas para não ser reconhecido, porque a mesma pessoa que ele matou ajudava ele com marmita todos os dias de frente à casa dela. Ontem, quando falávamos aqui, Evandro, muita gente mandou mensagens perguntando, tá, mas o que o poder público poderia fazer? Eu vou dar só um exemplo. Eu acredito que você vai compactuar comigo. A primeira coisa a ser feita é tirar esse abrigo daí do local onde ele está, porque aí ele vem trazendo problemas para os moradores, cidadãos de bem, que não tem nada a ver com esse problema que a prefeitura está deixando se expandir aí na região. Pois é, Nader, essa é uma questão importante, porque as empresas dali sofrem, os clientes não querem mais ali, não querem mais estacionar o carro ali, as pessoas não querem passar por ali. Pede para a prefeitura enfeitar lá a Fernão Dias para ver se alguém vai visitar a Fernão Dias com as luzinhas piscando ali do final do ano. Duvido muito que alguém vai querer ir lá por conta da sensação de insegurança. Mas aí tem uma outra questão que envolve a igreja. A igreja é tem a parte cristã, que envolve ali o albergue, que faz um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu também, um trabalho muito importante, que aí é uma outra situação que a gente encontra vários conflitos, mas se tirasse dali talvez resolveria naquele local, mas colocaria onde, né?
E aí arrumaria problema aonde? Ninguém vai querer o albergue perto da residência deles não, viu, Nader? Exatamente, porque antes esse albergue fazia um trabalho social exatamente para os migrantes, para aqueles que chegavam aqui, como eu falei agora há pouco, para um outro tipo de situação. Hoje esse trabalho não é mais para o migrante, hoje esse trabalho é para o usuário de drogas que muitas vezes pega essa marmita e vai lá, troca por uma pedra de crack. Ele não tá nem aí, a única coisa que ele vê na frente é a possibilidade de usar drogas. Infelizmente, essa a realidade, né, Evandro? Exato. E o que fazer, né, Nader? Ontem o capitão comentou que não se pode internar, mas de forma sem vontade, né? Sem a vontade da pessoa. Aí fica difícil, porque você esperar de um usuário de crack, ele falar assim, não, eu quero me internar, vai ser muito difícil. Ele não consegue nem responder por si mesmo, ele não tem condições de estar ali de forma idônea, né? De forma ali lúcida. Exato. Aí como você vai dizer para ele se internar? O capitão trouxe essa informação ontem e me chamou a atenção. Preciso até mesmo analisar melhor isso, se tem essa opção de internar de forma compulsória ou não, né? Tá certo, Evandro. A gente vai continuar falando mais sobre isso nos programas da RIC TV, porque é um assunto que diz respeito à nossa sociedade e se diz respeito à população, diz respeito a todos nós. É um assunto que deve sim ser debatido, principalmente pelos vereadores que rapidamente votaram lá o número de cadeiras, votaram o aumento do 13º e uma série de benesses. Mas não estão nem aí preocupados com a situação daqueles que estão sofrendo na região da Fernão Dias.